A questão da clonagem, que é uma questão que está aí, vamos dizer, enfim, sendo muito discutida, agora é uma discussão sobre clonagem de humanos. Veja bem, a partir do material que a gente tem dos interplanetários, dos espaciais, portanto, via vimanosofia, ufologia esotérica, arcana, qualquer nome desse, o que a gente fica sabendo? Que você pode perfeitamente copiar seres humanos, porque os espaciais, inclusive, fazem isso demais. Eles usam corpos clones de si mesmo, inclusive, para não gastar o verdadeiro, né? Ou seja, eles usam a técnica da clonagem. Agora, o que ocorre? A grande discussão aqui na Terra é uma discussão furadíssima, porque ela parte de pressupostos materialistas e fica envolvido numa série de questões éticas, morais, que na verdade não procedem. Quando você copia genético-biologicamente o indivíduo, você carrega, assim, por um tempo, a sua memória genético-biológica. Mas isso dura muito pouco tempo. Em 2, 3, 4 meses, toda a memória genético-biológica se desmancha, porque o ser que está ali, na verdade, não é o mesmo indivíduo. É apenas a geração de um corpo para uma entidade que é outra. No momento em que a renovação de tecidos começa a acontecer in vitro, no laboratório, a reprodução celular do tecido que foi utilizado para efeito de clonagem, ali, imediatamente, um ser já conecta, exatamente como um óvulo fecundado pelo espermatozoide é conectado pela entidade que vai encarnar. Portanto, é apenas uma maneira diferente de gerar corpos. As tecnologias avançadas trabalham amplamente com clonagem, né? Daqui a pouco, um dia, por exemplo, são condições que civilizações vivem, onde só a clonagem acaba sendo um recurso viável, né? Há civilizações, por exemplo, em que o processo da maternidade é um processo complexo, que tem tido impedimentos de diversos tipos, inclusive impedimento de ordem genético-biológica, e o único recurso que serve para gerar corpos, ou seja, para gerar sistemas sensórios no mundo da matéria, é o sistema de clonagem. Cópia. Eu fiz até que eles estão querendo clonar, segundo eu fiquei sabendo, para poder doarem órgãos, fazer seres clonados para trabalharem como transplantes de órgãos. Sei. Então isso é um negócio... Porque você vai desencarnar um indivíduo. Não pense que você está tirando do nada, não. Cria um indivíduo sem alma para compartimentar e começar a criar o mercado internacional de órgãos. Mas é um pensamento que estão mudando aqui para uma... Porque, infelizmente, sabe o que está acontecendo no mundo? Eles sequestram pessoas, crianças, meninos de rua, indigentes. Esse pessoal todo está vendendo. Existe um comércio internacional de órgãos no mundo que as pessoas são pegas assim. No Brasil já estão arrancando de gente viva olhos. A doação é obrigatória já para isso? Tem essa questão. Agora, veja já, existem implicações na questão da doação. É verdade, existem implicações. A gente precisa ter muita consciência disso e nós não temos ainda condições de fazer realmente uma doação. Primeiro, ao transportarmos herança genético-biológica de um órgão específico, nós levamos um subsistema do indivíduo com todos os conectores da rede dele, sem acesso às informações que permitiriam a substituição da energia genético-biológica. Então, o que você leva? Quando você leva um componente do computador, você leva eu estou com o seu problema, seu CPU está com problema, me dá um chip qualquer e carrega para a oficina. Não adianta nada, porque aquilo está ligado a um sistema de coisas. Então, se você carrega, por exemplo, um rim, um coração, etc., a substituição da energia é muito complicada. Ela acaba virando um bolo energético que o sistema de energia da pessoa que recebeu a doação não sabe o que fazer com aquela energia, não tem como expulsar, acaba localizando numa outra região, trazendo problemas para um outro subsistema interno. Quer dizer, não se sabe como eliminar essa energia. Mesmo que haja um campo de afinidade muito grande com o doador, isso é uma dificuldade para o organismo, né? Agora, quando é para quem doa, e também existe essa dificuldade. É preferível deixar morrer? Não é preferível. Não é preferível. Olha, não existe nenhuma resposta geral. Não existe. Olha só. Existem situações kármicas em que isso pode acontecer. Existem doações kármicas? Existe. Espírito próprio daquele órgão, né? Vamos dizer assim, eles chamam de trídeos. São espíritos anteriores ao chamado reino dos vegetais. São trídeos. É o mesmo espírito dos fungos, né? Os fungos são as criaturas trídeos mais evoluídas que existem. Pois bem, os trídeos são os espíritos dos órgãos. Até cada dente tem um trídeo. Ele diz que não vai demorar muito, nós saberemos conectar com o trídeo do órgão, fazer reconstituição de tecidos e reconstituição de órgãos. Essa é uma faculdade que o reino humano na Terra perdeu por problemas desse acidente no passado. Mas todos nós temos a capacidade de autorregeneração de tecidos, inclusive de dentição. Há pessoas hoje que já conseguem fazer terceira e quartas dentições
por comando mental. Na verdade, elas estão acionando, como que entre aspas, o espírito do dente problemático e, novamente, um novo dente nasce no lugar. A medicina do futuro inteirinha trabalha com reconstituição de tecidos e órgãos. Vai acabar a prótese, essas coisas todas. No momento que você decepa um braço, você continua com o braço hiperfísico. Se fornece energia adequada, você reconstitui o tecido. Aquela sensitiva de Belém do Pará, um rapaz cortou a mão com uma motosserra. Correram para a casa dela porque ela rezava para estancar o sangue. E levaram numa camiseta imunda do próprio indivíduo que sofreu o acidente, a mão. Aí, o que faz com a mão, não sei o quê, não sei o quê. A mulher desligou a TV dela, uma casazinha simples, pediu para todo mundo rezar Ave Maria e Pai Nosso ali, sentou, a mulher perdeu 11 quilos de peso, era uma senhora gordinha, católica, imagina, mas era rezadeira. 11 quilos, ela reconstituiu a mão do indivíduo completa. A verdadeira foi enterrada, mais tarde pesquisadores comprovaram que a mão enterrada era realmente do indivíduo. A única diferença é que ela não era queimada do sol. Até uma antiga cicatriz que ele tinha perto do pulso, permaneceu na mão nova, porque já havia impregnado o tecido hiperfísico. Ou seja, nós podemos reconstituir isso. Você fornece energia adequada, a matriz reconstrói. É um processo de cura, gente. Quando nós colocamos uma energia ruim num local, aquilo começa a destruir. Hoje nós estamos tão contaminados, tão intoxicados espiritualmente, que o nosso sistema imunológico está dançando. Por isso começamos a ter um monte de coisa. Segundo, por exemplo, certos canais americanos que estão falando sobre a questão da AIDS, diz que, no fundo, todos nós temos, não só a AIDS, como um monte de doenças completamente desconhecidas. Com o que está acontecendo com o nosso sistema imunológico, todos esses elementos passam a ser patológicos. É a mesma coisa do que, no fundo, não é vírus que produz isso, não são bactérias, não são esses gêneros, nada disso produz doença. Nós temos um sistema imunológico adaptado perfeitamente à vida no planeta como ele é. Mas nós estamos destruindo o sistema imunológico. É por isso que nós estamos tendo disfunções desse tipo e está praticamente irrecuperável o sistema imunológico hoje. Mas chegaremos lá. E a transfusão do sangue? Mesma questão como um órgão. Você pode entender o sangue como um tecido específico, né? Ele tem seu espírito próprio. Então, existe esse tipo de dificuldade. Só que o sangue tem uma faixa de frequência vibratória muito grande. Adaptações é muito mais fácil do que um órgão específico, né? Agora, complementando a questão que você coloca, gente, veja, é importante nós considerarmos o seguinte, gente. Tanto para quem doa, quanto para quem, vamos dizer, é o receptor. Nós estamos vivendo uma problemática muito circunstancial na Terra. É uma situação particular que será superada muito em breve. Nós voltaremos a ter sistemas de autocura, de regeneração de tecido, essas coisas todas. Nessa fase agora, nós estamos, vamos dizer, desenvolvendo as técnicas de transplante, porque vamos precisar dessa ciência mais adiante, porque nós seremos capazes de fazer os chamados híbridos, que não são criaturas que têm espírito. Os híbridos, os ETs também fazem, eles chamam de Heron-Ki. E tem outros nomes também. Heron-Ki quer dizer servidor. São criaturas que são feitas com genes humanos e genes de animais para serviços equivalentes ao que nós usamos aqui como tipo um robô vivo. Só que eles se reproduzem, eles têm sensibilidade, eles têm um monte de coisa. Só que não são seres em evolução. São seres que são programados para desempenhar determinada tarefa, como nós fazemos com os nossos animais. Como eles não domesticam animais, é um tipo um androide, né? Só que eles não são biônicos. Eles não são biônicos, são vivos. Né? São criaturas vivas. E tem muito desses baixinhos aí que andam com discos voadores, essas coisas todas, que são todos Heron-Kis. Não, Varginha não é Heron-Ki, não. Varginha não, mas aquela criatura da qual foi feita uma autópsia, lembra aquela história da autópsia que foi escondida dizendo que é falso? Na verdade, está tudo indicando que aquele negócio realmente é verdadeiro. Só que não é do caso de... Não é do caso de... É de um outro caso, da cidade de Socorro, e não do caso de Roswell. Roswell, não é Roswell. Roswell era uma criatura de 4 dedos e menor. Esse, o caso de Socorro, que tinha 6 dedos, era maior. Os seres que não têm umbigo, normalmente são Heron-Kis, são seres híbridos, né? E nós temos uma herança híbrida importante, porque no passado, quando tentaram refazer a questão aqui, haviam híbridos hermafroditas. Aí tiraram a especialização feminina, ó, a costela do Adão. Então passou a nascer filho de híbridos, a fêmea e o hermafrodita. Então, naturalmente, o hermafrodita se especializou masculino, porque já havia especialização artificial feminina. Assim, eles resgataram, através de engenharia genética, corpos adequados para nós começarmos a nascer aqui novamente, porque a raça humana sofreu um processo de degeneração violenta por conta do tal do acidente solar.